Audiolivro da Lux. A física da alma. A explicação científica para a reencarnação, a imortalidade e experiências de quase-morte. Autor: Dr. Amit Goswami. Editora: Aleph. Capítulo 9. O projeto Atman. Geralmente, pensamos que somos um ego com personalidade. Acreditamos que o ego, a partir do qual nossas ações parecem fluir continuamente, como um rio flui de uma geleira, escolhe nossas ações. E o mundo como um todo se torna o parque de diversões desse ego e seu, entre aspas, livre-arbítrio. O ego torna-se o organizador e intérprete de todas as nossas experiências. Nossas experiências com outras pessoas, assim organizadas, tornam-se secundárias, epifenômenos de nosso ego. Minha família, meus amigos e outras pessoas são toleradas, até amadas. Mas o outro que está fora do limite do meu ego perde a validade e pode até ser destruído, morto. No alto da agenda do ego fica a autoproteção, que o filósofo Ken Wilber chama de, entre aspas, projeto Atman. A cada instante, diz Wilber, posicionamo-nos na encruzilhada de duas polaridades, vida e morte, Eros e Thanatos. Eros nos impele para a vida e para a imortalidade do ego. Tornamo-nos realizadores, construímos impérios. Thanatos, o arquétipo da morte, impele-nos para a unidade cósmica que causa o sacrifício do ego. Porém, o ego é astuto. Ele perverte o impulso rumo à unidade cósmica da morte, conduzindo a uma unidade falsa com mais separação ainda. O desejo de morte do ego torna-se um sacrifício ritual pelo desejo da morte dos outros ou até levando a cabo, literalmente, a morte física. Wilber, 1980. Eros e Thanatos. Quando eles se manifestam em nossas vidas de maneira equilibrada, a existência é uma linda dança sobre o fio da navalha. Como a morte é permitida a cada momento, a criatividade se torna possível, na verdade, imperativa. O poeta Rabindranath Tagore escreveu: no dia em que a morte bater à tua porta, o que lhe oferecerás? Diante do meu convidado, porei o veículo total de minha vida. Nunca permitirei que parta com as mãos vazias. Em contraste, quando Thanatos se perverte e se entrega ao serviço do ego, desenvolvemos um profundo medo da morte e a criatividade se esgota. Uma vida assim parece não ter leme. Perdemos-nos no espaço, buscando a imortalidade em um corpo que, por sua própria natureza, é mortal. Pesquisas recentes sobre a morte, realizadas por Elizabeth Kübler-Ross e outros, junto a pacientes terminais, confirmam essas tendências do ego. Imara, 1975. Tais pacientes parecem passar por certos estágios bastante claros a seguir arrolados. Primeiro, negação. Diante do choque da descoberta, o paciente nega que a morte seja iminente. Isso não pode estar acontecendo comigo. Comigo não. Eu, com um tumor maligno? Eu, com apenas alguns meses de vida? Bobagem. Essa negação leva à ausência de comunicação sobre o medo da morte. O paciente se sente solitário e isolado, cheio de conflitos internos e culpas. A falta de sentido da existência
é um golpe particularmente difícil. Conta-se uma história no épico indiano Mahabharata. Um dia, o príncipe Yudhishthira, seus irmãos e sua esposa em comum estavam viajando por uma floresta procurando água. Parecia haver um lago à distância, ao qual Yudhishthira enviou primeiro sua mulher e depois cada um de seus 4 irmãos, um de cada vez, para buscar água. Mas em vão, ninguém voltou. Finalmente, o próprio príncipe foi até lá e descobriu que o lago era protegido por um ser sobre-humano que se recusou a lhe dar água, a menos que ele respondesse a algumas charadas. A primeira foi: qual a coisa mais estranha do mundo? Ao qual o príncipe respondeu: milhões de pessoas morrem todos os dias. Mesmo assim, sabendo disso, as pessoas não acreditam que um dia irão morrer. Esta era, com efeito, a resposta correta. A negação não se limita a pacientes terminais. A maioria da humanidade sofre do mal chamado negação da morte. 2. Raiva. Mais cedo ou mais tarde, a negação cede lugar a expressões, emoções, especialmente a raiva. Por que eu? Por que não os malvados? Está bem, estou morrendo, mas por que é tão doloroso? Não quero sua piedade. 3. Barganha. É a fase do serei bonzinho caso sobreviva. Avarentos prometem tornar-se dadivosos. Pessoas que se sentem culpadas por causa de sua sexualidade exacerbada juram que ficarão celibatárias, coisas do gênero. Mas quase ninguém é sincero e mantém a promessa. A barganha é sempre condicional e não motivacional. O ego só se sacrifica se obtiver em troca alguma coisa que deseja ou cobiça. 4. Depressão. Quando a barganha fracassa, a realidade começa a se instalar. Sim, vou morrer, não existirei mais. Agora temos uma profunda intuição da impotência diante da morte. É o equivalente à sombria noite da alma, de que falam as práticas espirituais. Há a rendição, muito processamento inconsciente e a intuição da irrealidade do ego. 5. Aceitação. O estágio da depressão se encerra com uma mente aberta, a partir da qual um salto quântico criativo pode ocorrer, levando para além do jugo dos limites do ego, que se recusa a aceitar as possibilidades cósmicas da morte. Quando esse salto acontece, sobrevém certa paz interior. Neste estágio, as pessoas vivem mais no momento e costumam mostrar-se criativas. 2 coisas precisam ser mencionadas. Primeiro, os estágios não são cronológicos, como a lista parece implicar. As pessoas flutuam muito. A aceitação torna-se sincera depois de muitas dessas flutuações. Levine, 1982. Essa flutuação também é comum em atos criativos. Segundo, nem todos passam pelos 5 estágios. Pessoas que o fazem são mais comunicativas com seus parceiros ao tratar de sua situação. Essas pessoas também não se tornam defensivas, repartem sua experiência com seus pares e falam de coisas que acontecem com elas, em vez de tratar de questões sem maior importância. Finalmente, essas pessoas aceitam a vida como boa e má ao mesmo tempo. Elas não polarizam. Imara, 1975. Em suma, já estão cientes de que existe vida além do ego e, portanto, receiam menos a morte. O fato é que, quando procuramos esse ego-herói de nossas ações em nossa psique, não o encontramos. Com efeito, o ego é, antes de tudo, mero conteúdo, uma confluência de histórias pessoais. E, naturalmente, o ego também inventa e encena muitas personas para se adequar aos nossos diversos roteiros.
Entre parênteses, o conceito de persona se originou com a ideia grega de usar uma máscara em representações teatrais. Fecha-se parênteses. Ego e personas são fictícios e, naturalmente, impermanentes. Se soubéssemos desde o início que são impermanentes, nunca sentiríamos a necessidade de negar a morte. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.